Fala galera da torcida tricolor. Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo. Assim como fizeram Anderson Martins e Everton, Alexandre Pato está deixando o São Paulo. Quem tem as informações é Leonardo Aragão. Pois é, Eduardo, pois é, amigos da torcida tricolor socialista, Alexandre Pato deixa o São Paulo Futebol Clube. A notícia caiu como uma bomba hoje no noticiário do clube, que se prepara para o jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Vamos primeiro à situação, né? O Alexandre Pato já vivia um momento de descontentamento. Ficou no banco de reservas, tanto no jogo contra o Fortaleza não entrou, contra o Vasco também não entrou, e contra o Clube do Rio de Janeiro, o São Paulo perdeu por 2-1, o Pato não foi sequer utilizado, sendo que o Diniz preferiu escalar Paulinho Boia como titular, depois entrou até o Gonzalo Carneiro, que não jogava mais de um ano, entrou e o Pato não. Isso já mostrava, até circularam rumores na imprensa, da insatisfação do Pato com a situação dele no São Paulo, com a forma como ele vinha sendo tratado. Isso fica explícito agora com a rescisão do contrato. A informação que surge é de que, apurada por repórteres e setoristas do São Paulo, é de que Alexandre Pato estava insatisfeito com a forma como foi tratado pelo clube, pela comissão técnica, principalmente depois da eliminação diante do Mirassol, no Campeonato Paulista, em que ele foi considerado culpado pela derrota. Ele entende que não era o caso, que ele não era o culpado maior pelo que vinha acontecendo. Também não entendeu a forma de como foi tratado, não sendo utilizado nas duas primeiras partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então eles acertam agora a rescisão. O São Paulo ainda devia dinheiro ao Pato, dinheiro que seria pago em forma de luvas, devido à rescisão do Pato com o clube anterior dele na China, quando veio para o São Paulo em 2019. O São Paulo combinou, o Pato acertou a rescisão na época com o clube, e o São Paulo ficou de lhe pagar esse valor dividido ao longo do contrato. Como agora há a rescisão, o Pato ficaria no São Paulo até 2022, caso cumprisse seu contrato, o jogador abriu mão do dinheiro que teria que receber para poder sair do São Paulo. Tudo leva a crer que o destino dele deve ser o Internacional, clube onde ele foi revelado, onde começou a carreira e foi muito bem. Foi aquele começo meteórico de carreira do Alexandre Pato, ainda menor de idade, com 17 anos. Logo depois ele foi para o Milan da Itália. Agora a situação do São Paulo é essa: economiza entre 35 a 40 milhões até 2022 com a saída dele do São Paulo, do jogador do São Paulo. O Eduardo Afonso, repórter, divulgou esse número. Eu acho que ele é emblemático de como o São Paulo se livra de um problema. O Pato não entregava em campo algo condizente com o salário dele, cerca de R$1 milhão por mês. Esse ano, em 13 partidas, marcou 4 gols. Nem é uma média desprezível, mas o número de atuações ruins, a postura do jogador sempre aéreo em relação ao clima do jogo, produzindo pouco, não vibrando como o time precisava, né? O São Paulo é uma equipe que, por estar carente de títulos, precisa de vibração, precisa de empolgação, precisa de comprometimento. E ele vivia um mundo muito particular, um mundo onde a gente sempre esperava que o Pato mostraria alguma coisa, e ele ficou longe de mostrar sequer um futebol parecido com, não estou nem falando em relação ao Milan ou ao Internacional, mas a própria passagem dele anterior, de 2014, que se não foi maravilhosa, foi muito melhor do que essa volta ao futebol brasileiro. O Pato, um dos jogadores de grife do futebol, deixa o São Paulo, que segue a vida sem o atacante. Agora, fica aí uma reflexão, uma dúvida, que é o fato de o São Paulo estar fazendo uma reformulação do seu elenco, que talvez até seja necessária, pelo que o Pato custava ao clube, mas com o técnico que tudo indica deve cair nas próximas rodadas. Seria uma amostra de que Fernando Diniz segue com prestígio no São Paulo, a ponto de dar aval para a vinda do Luciano, da saída do Pato, a saída do Everton, a saída do Anderson Martins, como se ele fosse ficar no clube? Será que era o caso de uma reformulação ser feita sem questionar, sem aguardar o momento adequado, ou seja, a saída do Fernando Diniz e a chegada de novo profissional? Ficam essas dúvidas aí, torcedor são paulino, torcedor que acompanha a página da torcida tricolor socialista, a respeito do Pato, que a partir de hoje não é mais jogador do São Paulo. O São Paulo volta a campo nessa quinta-feira. Então confira amanhã, pela manhã,
o nosso vídeo com todas as informações sobre São Paulo e Bahia.